Fala, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Nós estamos falando aí sobre a nossa série aqui é Ministério Pastoral na Vida e no Livro. A gente pega um livro que a gente está lendo, ou já leu, né, no caso, e a gente vai comentando algumas coisas do livro e vai fazendo alguns apontamentos aqui que eu acho que é importante para nós, para você, no caso aí, que é aspirante ao Ministério Pastoral, né? Eu acredito que é interessante. O livro que a gente fez um vídeo já tá aí no canal aí, o pastor do século 21, vamos ver aqui o nome do livro, travou aqui o meu Kindle, ele vai ligar, por aí, vamos ver lá. Comentamos algumas coisas interessantes lá no, no livro, que, assim, aqui é tipo uma conversa mesmo, né, que eu faço com vocês, a fim de ajudar quem precise, né? Aqui, ó, pastor do século 21, David Fisher, né? O nome dele lá, do livro eu fiz a leitura lá, já faz, acho que faz um tempinho já. Eu tenho comentado com vocês aqui, eu parei no ponto aqui, deixa eu ver onde nós estamos aqui. Eu parei na página de número 14, né? Que ele coloca lá no livro por onde começar. Ele, aqui nesse ponto do livro aqui, eu acho que eu comentei com vocês já, aí no outro vídeo anterior, que ele chega na cidade onde ele estava, né, que ele foi chamado a pastorear uma igreja, ele chega na cidade, descarrega a caminhonete lá, né, ele entra no escritório ali da igreja ali, estava entusiasmado com o escritório, com a mesa, ali a secretaria da igreja e tal. E só que, segundo o pastor aqui, o David Fischer, ele diz que logo ele foi vencido, né? Toda essa euforia pela ansiedade que bateu nele, né? Por quê? Porque no dia seguinte começaria a vida dele como pastor, né? E nesse caso aqui que ele coloca, pastor integral, né? Que ele era, né? Recém-chamado pela igreja para cuidar dessa igreja. O que ele ia fazer? Essa é a pergunta que ele fez a ele mesmo, o que faria? E muitas das vezes é isso também que acontece com a gente, né? Você que talvez está começando o ministério pastoral, você tem que lidar com isso. Desculpa aí, pessoal, o vídeo aqui Você tem que lidar com isso, né? Por onde que eu vou começar? Como que eu faço? Porque embora você tenha toda aquela carga do seminário, se é que você fez o seminário, no meu caso eu fiz o seminário, muitos fizeram também, né? Embora na Assembleia de Deus essa realidade é um pouco, não é muito frequente, mas no meu caso eu fiz, achava que estava pronto, estava formado para poder assumir uma igreja. E quando eu chego diante de uma igreja, a primeira igreja fora da cidade onde eu estava, eu olho para a igreja e tenho a mesma sensação que o David Fischer teve aqui. Eu olho para a igreja e falo, como que eu vou dar conta disso? Né? Como que eu vou lidar com isso? Por onde eu começo aqui? Embora você tenha teoria ali, mas você não sabe por onde começar, né? Ele diz aqui, ó, na manhã seguinte, logo cedo, fui ao escritório, sentei-me e tentei imaginar o que fazer em primeiro lugar. Aí ele diz aqui, ó, acho que faltei a aula no dia em que ensinaram como começar na igreja. Verdade, né? Talvez você tenha esse medo, você esteja com essa preocupação, tenha sido chamado para o ministério pastoral e você está preocupado com isso. Fique tranquilo, isso aí faz parte do nosso começo, tá certo? Ele diz aqui, ó, por isso, na falta de uma ideia melhor, coloquei meus livros nas estantes, assentei-me e olhei atentamente para eles, por onde começar. Fiquei pensativo durante um bom tempo. Sabia que o domingo aproximava-se e 2 sermões eram esperados. Mas o que mais? O que dizer da direção, gerência ou liderança desta igreja? O que dizer das pessoas que eu pastoreava? É isso que acontece com a gente, né? A gente fica se perguntando, se questionando um monte de coisas, porque na verdade a gente, quando está diante do desafio de assumir a liderança de uma igreja, o pastorado de uma igreja, todas essas perguntas vêm a nós, e isso é natural. Se você ainda não assumiu uma igreja, não está na frente de uma congregação, isso aí é natural acontecer com a gente. Eu só quero tranquilizar você e dizer para você que tenha calma, fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Ele diz aqui que o domingo estava próximo, teria o sermão para ministrar, seria 2 sermões na realidade deles,
né? Que seria ministrado no domingo. Mas se você olhar as dificuldades, as batalhas são a mesma, né? Depois ele vai dizer aqui, ó, aprendi rapidamente as tarefas do ministério pastoral. Preguei mensagens, ensinei lições, visitei membros nos lares, no hospital, dei aconselhamento pastoral e conheci a cidade e os seus habitantes. O que esquecia de fazer ou não sabia como realizar, uma pessoa bondosa rapidamente me informava. Mas a pergunta atormentadora, o que eu faço? Assumiu uma nova forma. Então, agora ele vai dizer aqui que essa questão do que fazer, né? Depois de visitar, depois de pregar, de atender, de aconselhar, ele vai colocar aqui algumas questões, porque dentro da perspectiva que ele diz aqui, ele já cumpria as suas obrigações, né? Cuidar da igreja, conhecer pessoas, preparar os sermões, essas questões ele já havia fazendo, né? Mas ele considerava algo diferente a mais que ele precisava desenvolver, além de tudo isso que ele já sabia, que ele já tinha feito aqui, né? Eu acho interessante porque, como a gente tem conversado aqui a gente não tô passando toda a dica do livro, você pode comprar o livro e ler o livro, só dando um spoiler, comentando alguma coisa no Ministério Pastoral. Na verdade, a gente nunca no sentido da igreja, a gente nunca sabe o que fazer, porque é a igreja de Cristo, né? E por mais que nós oramos, planejamos, organizamos, nós estamos sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor Jesus, que é o dono da igreja, né? É o pastor da igreja, nós somos o co-pastor com o Senhor Jesus, nós estamos sempre sensíveis a ouvir a voz do Senhor Jesus. Então a gente sempre está nessa tensão, né? De dizer o que eu faço aqui, né? E o que eu realizo ou eu continuo fazendo isso aqui? Porque o Espírito Santo nos dá uma direção, nos dá um caminho, mas ele também tem a oportunidade também de mudar as coisas se assim for, né? Aí o autor vai dizer aqui para nós assim, né? Ele diz: fiquei cada vez mais sem jeito ao tornar-me alguma coisa. Não gostava de ser definido por expectativas, cargos e títulos. Por quê? Porque agora ele chegou na cidade, segundo ele diz aqui, ele era chamado de reverendo, né? Reverendo para lá, pastor para cá, pastor para cá. E muitas vezes esse ofício que nós desempenhamos na comunidade, na igreja onde nós somos enviados, na cidade onde nós estamos, às vezes acaba com que atrapalhar ou confundir a nossa própria identidade, porque estamos desempenhando o ofício pastoral, né? Mas por trás do ofício pastoral existe uma pessoa, existe um pastor, né? Existe um ser humano, não é isso? E muitas vezes ele diz aqui que sofreu com essa dificuldade aqui. Ele diz aqui, ó, algumas pessoas me chamavam de reverendo, outras de pastor, e um homem sempre se referia a mim como pregador. Algumas pessoas perguntavam como deviam me chamar, mas ainda me sentia como eu mesmo, apesar dos títulos e funções que me atribuíam. As coisas iam muito bem, a igreja crescia e todos consideravam-me um sucesso. Muitas pessoas me admiravam, o papel de reverendo era bem executado, mas sabia que lá no fundo eu continuava o mesmo. A distância entre o que as pessoas pensavam e o que eu realmente era parecia aumentar. Às vezes é difícil ser ministro. Um dia eu brincava com meus filhos no pátio entre a igreja e a casa pastoral. Um caminhão carregado de madeira passou em frente. O motorista buzinou e fez-me um gesto obsceno. Isso me perturbou profundamente. Quem eu era para aceitar esse tipo de abuso? O indivíduo não me conhecia. Ele apenas viu um pastor e jogou em cima de mim sua carga de raiva e ressentimento. É isso, gente. A vida pastoral, ela é uma vida, assim, que é difícil compreender a vida de um pastor. Porque o pastor se preocupa com coisas que a maioria das pessoas não estão se preocupando. Vive um estilo de vida que a maioria das pessoas não vivem, né? Está lidando com questões que a maioria das pessoas não querem lidar. Então, a vida do pastor é uma vida bem difícil de entender. E que, na verdade, precisa haver um chamado, um, uma convicção de que realmente Deus nos chamou. E é isso que eu acredito que parece que o David Fischer quer mostrar, que ele disse que havia dentro dele uma pergunta que não se calava, né? Quem na verdade ele era,
né? Esse era o questionamento dele, que ele já não conseguia mais se enxergar quem ele era dentro de toda essa realidade que ele estava vivendo da vida pastoral, do ministério pastoral. É, ele vai colocando uma série de questões aqui, tentando entender essa questão, né, de quem ele era. Eu acho que para nós também, você que está começando o ministério, você precisa entender que esses desafios, essas crises virão sobre você, sobre sua vida. Vai chegar momentos que você vai perguntar quem realmente eu sou, para que realmente eu sirvo, né? Você vai questionar se realmente aquilo que você faz é importante na vida das pessoas. Você vai questionar isso, sem dúvida. Essas questões elas vão pairar sobre as nossas vidas, mas é preciso entender, e é por isso que eu estou gravando esses vídeos aqui, falando com vocês nessa série Ministério Pastoral entre